Olá, que alegria estar com você de novo. Imagine alguém se aproximar de você e falar assim: eu sei porque você não dorme. Ou, eu sei porque você anda tão ansioso. Por que você não tem certeza sobre a fé? Ou porque você está emocionalmente tão abalado? Ainda mais disser assim: eu sei porque você não lê a Bíblia. A gente pode reagir ferozmente contra algo que a gente pode imaginar ser uma arrogância, uma fala muito intrusiva, ou apenas nos humilhar e pensar: então me explique porque eu preciso dessa solução. A Bíblia diz de elementos não visíveis e que são determinantes na perspectiva de quem volta, de quem permanece, de quem vence. Então ela está falando de você e de mim e dos nossos filhos, do nosso casamento. Não sai daí, porque é disso que nós vamos falar daqui a pouquinho. As marcas de amor, marcas do amor de Deus. Precisamos de sinalizações na vida. A gente não chega em lugar nenhum naquilo que Deus mesmo definiu como caminho. E os caminhos que conhecemos têm marcas, uma placa, um lugar da memória. Aquele momento em que a gente bate o olho no cenário e sabe que está chegando perto de casa. Sem marcas, a caminhada fica muito mais difícil. Numa caminhada que sai do amor e é conduzida por o amor até a vivência plena de amor, é óbvio que as marcas que nos localizam são de amor. É por isso que essa semana é tão importante para mim, para você, para que com a Bíblia aberta a gente entenda e reconheça as marcas do amor de Deus. Eu quero abrir a Bíblia com você para falar de uma muito importante e vou orar para que Deus nos ilumine para isso. Querido Deus, 2 pedidos eu te faço neste momento. O primeiro é que a tua mão toque e o seu toque seja sentido por aqueles que estão nos acompanhando agora. Alguém pode estar muito triste, decepcionado, magoado, doente, pensando em soluções para a sua própria família, sua vida e seu trabalho. Restaura o Senhor, que tenha certeza que o Senhor está com ele agora, com ela. O outro pedido é que a luz do teu saber tome conta do nosso ser, para que nosso cérebro se alinhe ao teu e possamos viver a tua verdade plenamente. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu tenho lembranças, muitas lembranças da minha vida de igreja, por exemplo. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante dessas lembranças? É um hábito que eu fui ensinado a orar antes de comer. É tão radical, tão profundo isso na minha vida, que onde quer que eu esteja, se eu comecei uma refeição sem orar, dá aquele peso assim. Já aconteceu isso com você também? Mas na prática, sabe o que é legal disso? É porque sim, se eu acordei e a pressa da minha vida, a organização mal feita, essas tentações todas dessa nossa vida louca me impedirem de falar com Deus, ou se o relacionamento não estiver tão bom e tão íntimo, vai chegar uma hora que eu vou ter que comer. E na hora de comer é aquela conversa obrigatória, tipo: Deus, não falei com você até agora, mas eu não consigo orar, comer sem orar. Um outro hábito, por exemplo, é o do culto de pôr do sol. Me lembro da minha casa que os cultos de pôr do sol, tanto para início do sábado como no final, eram infindáveis, se cantava muito, se falava muito. E eu lembro que a gente fazia ano bíblico e ano inárico, cantava o inário todo durante o ano. Eu tenho outras lembranças, talvez você tenha daquele quartetinho que se formava na porta da igreja, ou daquele hino. Imagina, que remete muito mais do que uma letra legal, uma melodia emocionante. O hino é uma fenda no tempo que te leva, te transporta para um momento específico, o hino da conversão. Eu tenho alguns na minha mente, por exemplo, eu só quero estar onde estás. Para mim, esse hino é determinante, ele é um passaporte. Me lembro de um momento de decisões que eu tomei. Tem alguns que você está lembrando aí? Se você está assistindo isso pelo YouTube, escreve aí, qual o hino que você lembrou. Eu vejo isso com uma tremenda importância, porque eu não criei nada disso. Isso me foi entregue. Isso é parte da minha herança. Pensa um pouquinho na importância dessas marcas de um herdeiro. Se você abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, há o Evangelho dentro do Evangelho ali. É um míssil que Jesus mandou na
mentalidade farisaica que entende a salvação como conquista. Jesus, contando aquela parábola que nós demos o nome para ela de parábola do filho pródigo, fala muitas coisas, a parábola é muito rica, mas em um momento aqui, eu quero que sua atenção seja voltada. Porque aquele rapaz sai de casa, ofende o pai, sai com dinheiro, e lá, vivendo entre os porcos, vivendo uma vida humilhante, ele para, e o texto diz no capítulo 15, verso 17, então, caindo em si, então vamos interpretar, em um momento, houve um start da sua memória, e ele recordou de algo. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar e vou voltar para casa. Se aquele pai tivesse dado muitas aulas de economia para o seu filho e tivesse gastado um bom tempo e a marca da herança dele fosse uma administração econômica, certamente aquele menino nunca tinha voltado para casa, porque de economia ele não entendia. Se a marca da relação do seu pai com ele fosse qualquer coisa diferente dessa, a história terminaria de outra forma. Mas lá, no pior momento da sua vida, no fundo de um poço que ele mesmo cavou, ele caindo assim, lembrou de uma coisa do cotidiano da sua casa, a maneira como os trabalhadores eram tratados. Ali, no ambiente em que o mundo trata filhos como porcos, ele lembrou de que seu pai trata servos como filhos e voltou querendo ser tratado como um dos trabalhadores. Quando Jesus foi abordado por um mestre da lei que tinha uma perspectiva completamente diferente de o que é herança, ele olha para Jesus e diz, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta sozinha é contradicente. Como que alguém faz alguma coisa para herdar? Você é herdeiro. Você fez o que para ser herdeiro? Para ter herdeiro é necessário ter um pai com uma herança. Ninguém conquista uma herança. O jovem rico chegou para Jesus e fez a mesma pergunta. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar? Existe uma perspectiva que não apareceu na superfície da frase, mas está presente no pensamento, de que sim, ele acredita que a salvação, a eternidade é uma herança, mas ele também acredita que um filho deve conquistar essa posição. Enquanto Jesus olhou para a sua multidão, olhando para ele e esperando dele que ele apresentasse uma perspectiva e desse os passos de um caminho de salvação, e Jesus disse para ele, os mansos herdarão a terra. Também é uma frase que na nossa perspectiva de vida e de pensamento não fecha. Porque se você quiser ter uma terra na história do mundo, desde que o mundo é mundo, a terra é conquistada pelos bravos. Se Alexandre o Grande fosse uma pessoa mansa, não estaríamos falando dele há tanto tempo. Se Napoleão fosse manso, aliás, você já pensou em Napoleão como manso? Já pensou em Aníbal de Cartago como manso? Já pensou em algum general conquistador da história manso? As terras não são conquistadas por mansos, as terras são conquistadas por bravos. Mas pense aqui, os bravos não dormem, porque o tempo todo eles têm que se manter conquistadores, porque aquilo que Alexandre conquistou também foi conquistado por César. Aquilo que Ciro conquistou foi perdido para Alexandre, e aquilo que Nabucodonosor conquistou foi perdido para Ciro. Os mansos não dormem, porque os conquistadores não têm a herança dentro de si, eles constroem herança. Eu vou explicar isso melhor. Eu tenho 2 cachorros em casa, um bem pequenininho e um grandão. Eles não têm a liberdade que os cachorros que passam na rua e latem para eles têm. E às vezes eu fico vendo aquela conversa de cachorro, né? Porque eles estão de um lado de um portão, o outro do outro, eles latem, e aquele que está na rua vai para qualquer lugar, enquanto os meus ficam restritos ao quintal da minha casa. Aqueles que estão na rua têm muito mais histórias para contar do que os da minha casa. Mas os cachorros da minha casa jamais serão encontrados mortos, atropelados ou com fome, porque na prisão da minha casa eles estão alimentados, abrigados e bem tratados. É como um peixe, entendeu? A liberdade do peixe só existe se ele estiver na água. Não há peixes livres fora da água, porque o que garante a liberdade dele é essa restrição ao seu propósito. Quando entregamos uma herança de verdade para alguém, nós estamos afirmando algo tremendo. A primeira coisa da afirmação de uma herança é que
só é possível dormir tranquilo se o amanhã estiver na garantia na nossa mente. Explico melhor. Muitas crianças, muitos adolescentes fazem o que fazem porque o amanhã lhes é incerto. Você pode pensar naquela menina de 12, 13, 14 anos que é abordada e é assediada por muitas propostas na vida. Mas aquela que tem certeza que daqui a alguns anos, 10, 12, 14 anos, ela estará numa universidade, ela estará sonhando o sonho que sempre sonhou, ela estará vivendo o que pensou, ela vai avaliar todas as suas abordagens a partir do sonho e de uma ideia perfeita e concreta de amanhã que ela tem. Quando você pensa o contrário, uma criança, um adolescente que é assediado por muitas propostas da vida e ele não se vê em um amanhã, é no hoje que se mora o perigo. Aquele menino que não entende como ele estará daqui 10 anos da vida, ele pensa em sobreviver. E se sobreviver hoje é a única coisa que tem, o mal se torna gigantesco. Crianças bem-sucedidas, sim, aquelas que constroem uma carreira de sucesso, elas têm como herança a marca da prospecção, que nada mais é do que se projetar e se ver em um futuro. E a partir disso, repito, elas compreendem, analisam e decidem sobre o presente. Um dia, ao sair do jardim, naquela história dramática e tensa que determinou o que estamos fazendo hoje em um mundo caído, sim, naquele dia que Adão e Eva compartilharam o pecado em comer o fruto e foram impedidos de comer do fruto da árvore da vida, a primeira certeza que eles tinham para fazê-los chorar é de que não haveria um amanhã. Sim, o medo, a certeza de que a morte chegaria naquele dia como cumprimento da advertência, no dia em que dela comerdes certamente morrerás, trouxe para eles um esmagar. O futuro estava caído no chão. Olha, perceba o que Jesus está falando com Eva agora, trazendo e dando para ela a marca de uma herança. Ela está esperando uma morte cabal. Aquele é o último dia da sua vida. E ouve do seu Salvador que ela viu como executor a seguinte frase: em dor dará luz a filhos. A gente, passando rápido por isso, imagina agora a tristeza, a maldição que não é de dar luz ao filho. Agora volte e se coloque no lugar de Eva. Pense em você em um hospital esperando o resultado dos exames e sabendo que esse resultado daria para você 24 horas de vida. E quando o resultado do exame chega, ele indica que há uma gravidez ali. O que Eva pensou foi óbvio. Se no dia que comer certamente eu morrerei e em dor darei luz a filhos, eu tenho no mínimo mais 9 meses de vida. Então não morro hoje. E tem mais uma coisa. O que será dessa criança? A próxima frase vai colocar mais um amanhã. A semente ferirá a cabeça da serpente e nele está a certeza da continuidade. O que Deus deu para Eva no dia que ela imaginava que o amanhã tinha desaparecido é exatamente o amanhã como herança. Aquela conversa em Gênesis 3 é: estou te dando um amanhã. Deus chega para aquele homem e aquele homem imagina que esse é o seu último dia, talvez a sua última hora de vida, e fala para ele: do suor do teu rosto comerás o teu pão, mortos não comem. Ou seja, se haverá trabalho, se haverá suor, haverá um amanhã. E dessa perspectiva a gente pode olhar para os próximos capítulos, porque em Gênesis 4 tem aquela luta, aquela tensão, a morte de Abel, e a partir de então a Bíblia descreve os filhos de Caim vivendo o hoje, fazendo coisas, inventando coisas, construindo modelos de civilização, mas os descendentes de Sete não fazem cidades, não criam instrumentos musicais, não criam instrumentos cortantes, eles não são inventores, eles fazem filhos. Enquanto os filhos de Caim aparentemente determinam o progresso da humanidade, os filhos de Sete fazem crianças. O que esse texto está dizendo? Que Deus prometeu um amanhã e o amanhã está na semente. Quando o texto diz: e viveu 900 e, complete a frase, e teve filhos e filhas, ele está dizendo assim: a humanidade vai seguir a partir da sua semente, até que a semente prometida nasça. Haverá um amanhã. Haverá um amanhã. A fé
é a conexão da herança que temos entre o hoje e o amanhã. Pensa comigo e se entregue a Deus neste pensamento. Nós não conseguimos ver nenhum amanhã. De todas as coisas desafiadoras para a nossa mente é perceber o que não existe. Na vida material não há amanhã, nós projetamos ele. A fé nos dá certezas hoje para imaginar que um doente vai sarar, que um desempregado terá um emprego, que o marido vai voltar. E muitas coisas imaginamos da fé e pensamos nela de imediato. Mas a maior herança que a fé nos dá é se imaginar vivendo eternamente. É ver o crescimento e pensar na fase adulta de alguém que hoje é criança. A fé nos dá uma perspectiva de sucesso como certeza de algo que nenhum ser humano viveu. Sim, você nunca viveu nenhum amanhã em nenhum dia da sua vida. Todos os dias da sua vida foram hoje. Nunca ninguém viveu um amanhã, mas o tempo todo o hoje é construído pela certeza do amanhã. Quando Paulo falou para Timóteo, ele disse algo que você precisa pensar hoje. Olha para mim. De todas as coisas que eu te disse, não se esqueça dessa. Paulo, escrevendo para Timóteo, antes de falar aquela frase que nos é bastante conhecida, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz assim: você sabe as Sagradas Letras. Você sabe porque te foi entregue as Sagradas Letras, porque desde menino você foi educado e cresceu a partir das Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil. Você sabe de quem a recebeu. Escrevendo também a todos os santos, a expressão do apóstolo é pela fé que uma vez nos foi dada. De todos os hinos que eu me lembro de um do meu pai, que cantava assim: pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei de valor em valor para o céu. Nós entregamos aos nossos filhos talvez um carro, entregamos para os nossos filhos e lutamos para que eles tenham moradia, mas nada disso é sólido o suficiente para mantê-los no caminho, mais do que entregá-los um amanhã. Entregar uma fé que lhe dê uma ideia concreta de como será este amanhã. É a ideia de um amanhã juntos que nos faz sair de um velório, de um sepultamento, sem ter a vida completamente destruída. É saber que aquela pessoa que hoje descansa, amanhã estará conosco. É a ideia de amanhã que olhamos para alguém que se despede da gente, mas sabe que mesmo que ele tenha ido viajar longe ou tomou decisões erradas na vida, voltará para viver o nosso convívio. É a ideia de amanhã e de um amanhã com Deus que nos blinda contra o pecado. Aquelas pessoas que vivem na graça de Deus trazem um amanhã como marca. Eles receberam essa herança sustentada pela fé e a partir dessa herança elas tomam decisões na vida. Elas são marcados por uma ideia de futuro. Eu trago no meu nome, quando eu me refiro ao Deus que eu pertenço, à instituição que eu sirvo, à igreja da qual eu trabalho, o nome de um amanhã, um advento, é a identidade. Quando eu falo, quando eu penso, quando eu leio a Bíblia, o advento está presente em todos os textos. O amanhã é uma herança que recebi e que tenho que entregar para outros, e você também. Vou orar. Na minha oração é para que o amanhã esteja tão presente em cada minuto do seu hoje, para que o hoje seja cheio de esperança e as decisões concretas hoje sejam reais para você a partir de um futuro que só Deus pode nos dar. Oro também para que você transmita a herança de um amanhã. Sim, que seja concreto na vida daqueles que estão sobre a sua liderança, sobre a sua educação. Que este amanhã seja real, porque tudo no mundo pode entregar, talvez parcialmente, o mundo como ele é, como uma perspectiva. Mas só a fé pode dizer como o mundo será. Me acompanhe. Querido e santo Deus, te louvamos e te agradecemos por todos os momentos que já passamos juntos até aqui nessa semana. Te louvamos pelas marcas, pelas sinalizações no caminho. Mas louvado seja o teu nome, porque pela graça, pela salvação e em Cristo Jesus, o Senhor nos dá a certeza do amanhã.
Dá-nos hoje, Senhor, a certeza de um amanhã eterno no mundo sem pecado, mas nos dá hoje também que pela Tua lei, pela Tua graça, pelo Teu propósito, há um amanhã para nós onde estaremos nos desenvolvendo mais, servindo mais, nos entregando mais e atuando no mundo com mais profundidade. E que essa certeza seja determinante para as nossas decisões hoje, com o propósito que o Senhor nos dá. Que a marca de Teus filhos seja flagrantemente, de maneira muito efusiva, o amanhã como a herança que receberam. Em nome de Jesus. Amém.